Você que possui dinheiro investido fora do Brasil precisa conhecer o que são as fundações privadas e os trusts, algumas das estruturas mais sofisticadas que existem lá fora para que você consiga blindar e proteger o seu patrimônio. Mas quais são as semelhanças e diferenças entre essas estruturas? Qual delas que é melhor e qual que é a mais aplicável para o seu caso? No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos especializados em estratégias de internacionalização. E é por isso que no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender no exterior. Não só isso, mas também assuntos relacionados a blindagem patrimonial, abertura de empresas offshore, contas bancárias também, sobre planejamento sucessório e tributário, assuntos relacionados a construir e proteger o capital que você tem no exterior. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. E digo mais, eu estive verificando os dados do canal e eu pude perceber que a maior parte dos telespectadores dos nossos vídeos ainda não se inscreveu. Por acaso você é um desses? Verifica, porque se você for, eu gostaria muito que você se inscrevesse para acompanhar as novidades e o nosso trabalho por aqui. Muita informação que eu acredito que pode te ajudar nessa jornada de enriquecer, de construir capital de forma global. Dito isso, então, vamos ao tema do vídeo: trusts e fundações. Ambos são estruturas utilizadas lá fora para fins de proteção patrimonial, possuem diversas semelhanças, mas também algumas diferenças entre si. São algumas ferramentas que nós possuímos lá, assim como as empresas offshore também o são. Já falei mais sobre como que essas empresas offshore podem ser utilizadas para blindar patrimônio, se proteger do imposto sobre sucessão, por exemplo, em vários outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar um deles aqui no izinho. Os trusts, eles não têm personalidade jurídica. Na verdade, eles nada mais são do que um relacionamento entre partes. Normalmente, você vai ter o settlor, que é o instituidor do trust. Você vai ter o trustee, que é uma espécie de fiel depositário que recebe o patrimônio do instituidor para fazer a custódia e cumprir com as ordens que o instituidor fez na hora que ele criou esse trust. E você vai ter os beneficiários, que vai ser quem vai colher os frutos dessas ordens, os frutos desse patrimônio, segundo a ordem do instituidor e a execução do trustee. Não tem personalidade jurídica, é um relacionamento entre partes, ao passo que as fundações, por sua vez, elas possuem personalidade jurídica. Na verdade, elas são um meio do caminho ali entre o que são trusts e o que são empresas, sociedades. Nela você vai ter a figura do founder, que é quem cria essa fundação, e uma grande diferença entre fundações privadas e empresas é que as fundações possuem como finalidade um propósito em específico, não necessariamente gerar lucro para os sócios, mas sim, por exemplo, fazer caridade, promover a educação, promover a blindagem patrimonial. Aí uma grande diferença entre os trusts e as fundações é que os trusts, eles possuem a origem no direito anglo-saxão, o direito consuetudinário, dos costumes, que é a base do direito inglês, do direito dos Estados Unidos, dos países falantes de língua inglesa. Ao passo que as fundações privadas, por sua vez, possuem a sua base no direito civil, o direito romano, que é a base aí do direito de Portugal, da Espanha, dos países latinos, numa forma geral, de toda a América do Sul e quase toda a América Central também. É o direito escrito, mais burocrático. Em termos históricos, os trusts e as fundações, eles são semelhantes. Os trusts provavelmente são mais antigos, remonta-se lá pelo século XII, e as fundações, por sua vez, no século XV. Mas ambos possuíam a mesma finalidade, que era, quando o dono do patrimônio, originalmente, ele ia para uma cruzada católica ou ele ia à procura do novo mundo, ele passava o patrimônio dele ou para uma fundação ou para um trustee para que pudesse proteger esse patrimônio e garantir que, caso ele não voltasse dessa aventura, a vontade dele fosse executada e os beneficiários do trust, os herdeiros do dono da fundação, pudessem receber aquilo ali. Não só os herdeiros da fundação, mas de repente alguma instituição de caridade, como também a igreja, setores de educação, saúde e blindagem patrimonial. E uma vez que as fundações elas são originárias do direito romano, a gente possui
a previsão delas no direito brasileiro, mais precisamente no artigo 62 do Código Civil. Porém, o uso dessas estruturas no Brasil, ele é bastante limitado. Você não consegue utilizar para blindagem patrimonial, por exemplo. O foco acaba sendo alguns propósitos mais específicos, como, por exemplo, assistência social, cultura, defesa, educação, saúde, preservação do meio ambiente, direitos humanos, enfim, os supostos direitos coletivos. Ela não funciona para ser utilizada para blindagem patrimonial, mas em outros países a situação já é bastante diferente, como, por exemplo, no Panamá, em Neves e mesmo em Liechtenstein, que essas estruturas elas são focadas muito mais na blindagem do que em outras finalidades, melhor dizendo. E aí nós temos diferentes classificações, tanto de fundações como também dos trusts. Nas fundações nós temos as fundações independentes, que são aquelas montadas por famílias, por indivíduos de alta renda. Nós temos as corporate foundations, ou seja, aquelas que são montadas por empresas, e nós temos aquelas operating foundations, que são aquelas montadas mais na finalidade de caridade, de garantir um serviço à sociedade. Já nos trusts, nós temos aqueles que são trusts para fins de testamento, aqueles que são asset protection trusts, ou seja, voltados mais para a proteção patrimonial. Nós temos os real estate trusts, que são voltados à administração de imóveis, entre diversas outras subclassificações que nós poderíamos passar horas aqui citando. E uma outra grande diferença entre fundações e trusts é que, como as fundações possuem personalidade jurídica, elas podem ser processadas, a própria fundação ser processada. Ao passo que o trust, considerando que ele nada mais é do que um relacionamento entre partes, se for haver um processo, o processo será as partes do trust, sei lá, ao settlor, ao beneficiário, ao trustee, mas não a instituição trust propriamente. Além disso, como o trust não possui personalidade jurídica, em regra, os documentos deles também são privados. É um relacionamento entre partes, algo contratual, na maior parte dos casos não vai ser divulgado. Inclusive, tem uma playlist em que eu tratei especificamente sobre o trust, expliquei mais detalhadamente em diversos vídeos. Eu vou deixar essa playlist aqui no izinho para que você possa conferir. Ao passo que as fundações, por sua vez, como elas são estruturas jurídicas que muitas vezes vão a registro, elas possuem uma base pública de documentos. Mas ainda assim, a depender do país no qual você for montar essa fundação, não sendo no Brasil, por exemplo, e sim no Panamá, aí você consegue proteger muitas informações acerca dela, como, por exemplo, qual que é o objetivo final dessa fundação, quem é o founder da fundação, muitas vezes também. Então, a privacidade acaba sendo muito forte, ainda que originariamente, por ser uma entidade com personalidade jurídica, talvez ela tivesse documentos mais públicos do que um trust. Então, agora que você já entendeu as diferenças e semelhanças entre os trusts e fundações, a pergunta que não quer calar é: qual dos dois é melhor para o seu caso? E é muito difícil responder isso num vídeo genérico do YouTube, mas se a tua ideia é blindagem patrimonial, por exemplo, o mais provável é que o trust acabe sendo a estrutura mais adequada. Hoje, na minha opinião, é o que se tem de mais sofisticado para a blindagem patrimonial. Porém, muitas vezes os custos deles são bem mais caros, as condições para você conseguir instituir o trust são mais difíceis e não são condizentes com o patrimônio, infelizmente, da maior parte dos brasileiros. E apesar da minha preferência pelos trusts, as fundações, elas não deixam a desejar também não. A gente está comparando Ferrari com Lamborghini e com um Porsche, que seria a empresa offshore, por exemplo. Todos são carros de ponta, todos cumprem bem as necessidades. Vai um pouco até de gosto de cada um, muitas vezes. E uma possível vantagem que as fundações possuem em relação aos trusts, elas já terem sido recepcionadas pelo direito brasileiro. Então, ficaria mais difícil de você tomar um processo na pessoa física, tomaria numa fundação, por exemplo. Talvez, para ser a detentora do patrimônio que você possui no Brasil, faça mais sentido você montar uma fundação offshore, fazer ela entrar no Brasil e comprar as coisas que você possui por aqui, do que você montar um trust offshore, fora do Brasil, fazer a entrada dele no Brasil para que ele possa comprar as coisas dentro do país. Nesse sentido, a fundação tende a trazer uma vantagem, exceto se você for lá fora trabalhar com
um trust e uma empresa offshore. Aí você vai ter a personalidade jurídica, então pode ser que faça até mais sentido para essa empresa entrar no país. Até porque a fundação, ela é um meio termo entre trusts e empresas. Se você tiver o trust e a empresa, você tem o melhor dos dois. Então cada caso precisa ser avaliado de forma mais específica. E se você quiser entender mais sobre essa estratégia de como blindar o patrimônio que está no Brasil utilizando empresas offshore ou trusts e fundações, eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo mais antigo aqui do canal, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E também na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.